Oi, pessoal, meu nome é Naila, eu sou estudante de Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje a aula é sobre ordenação topológica com algoritmo de Kahn, sob a orientação da professora Pamela Cândida Cortez. Primeiramente, antes de realmente passar para o algoritmo, eu acredito que seja importante entender o que é uma ordenação topológica, pensando em um exemplo do dia a dia. Suponha que você acabou de acordar e precisa se vestir para ir para a escola. Então, para isso, você tem várias peças de roupa, como estamos vendo nessa imagem aqui. Então, o que você está tentando descobrir é a ordem na qual você deve vestir cada peça de roupa, de forma que o resultado final ele faça sentido para você. Então, uma ordem topológica válida seria você começar por opções aqui que você tá vendo que não tem nenhuma seta apontando para ela primeiro, né? Então, podemos pensar aqui na blusa. Então, podemos começar com a blusa, depois a gente vai pro casaco, depois para roupa íntima, depois para calça, depois para meia, depois para o calçado e por fim você tá pronto para ir para a escola. Então, uma ordem topológica, basicamente ela segue essa ideia de você ter uma ordem para você seguir, de forma que ela vai fazer sentido, de forma que ela vai ficar realmente organizada. E no final, quando você tiver seu resultado, ela não vai estar sendo problemática ali. Então, da mesma forma que temos esse exemplo aqui, a gente pode pensar em várias coisas que também seguem esse exemplo intuitivo de ordenação topológica, né? Um deles é o planejamento de tarefas, por exemplo, um cronograma de projeto, no qual, para você passar para a próxima fase, você precisa primeiro passar pelas fases que vêm atrás. E o mesmo vai também para a compilação de código, a ordenação de dependências, né? Ou seja, para você estar compilando ali um código de uma linguagem de programação, necessariamente você precisa ter dependências instaladas e para o código realmente funcionar e você conseguir compilar, você precisa que todas essas dependências elas funcionem. Caso contrário, o resultado final não vai te agradar e o código ele não vai rodar. Outro exemplo também é o sistema de pré-requisitos, na estrutura de um curso, né? Por exemplo, você está na faculdade ali, então para você chegar até o momento de se formar, você precisa passar por várias disciplinas. E essas disciplinas, elas têm uma grade curricular de forma que para você cursar uma, você precisa ter cursado uma outra primeiro. Então, para você chegar ali até o final e se formar, você precisa cumprir todos esses pré-requisitos para poder chegar até o final. Para você estar ordenando ali realmente o seu cronograma, né? O seu curso. Outro exemplo também é a montagem de componentes, por exemplo, em um sistema de produção, né, em um processo de produção, no qual você está ali montando algum objeto, montando alguma coisa, em uma indústria, e para você chegar a um resultado final que seja útil, que seja interessante, você precisa passar por vários passos. É uma sequência de passos, e para você chegar até o final, essa sequência de passos ela precisa ser seguida de maneira clara e objetiva e de maneira que também que não cause problemas no final e o objeto final ele seja inválido. Então, né, agora que vimos exemplos práticos aqui, que eu mostrei aqui para vocês, podemos seguir realmente para uma explicação formal, né, do que é uma ordenação topológica. Então, gente, a ordenação topológica nada mais é que a ordenação linear dos vértices de um grafo acílico dirigido, acíclico, e basicamente ela vai seguir a ideia de dependências, né? Então, tal que se existe uma aresta U, V no grafo, então U aparece antes de V. Então, necessariamente, U é a dependência de V, certo? Então, como pensamos lá no exemplo de como se vestir, a gente pode pensar aqui da mesma forma. Por exemplo, como a gente respeitar uma ordem lógica, né, de vestir a camisa, de vestir o casaco, é da mesma forma que estamos vendo essa ideia aqui. Então, a gente tem que garantir que a aresta entre U e V do grafo, o vértice U aparecerá antes do vértice V.
certo? Mas também a gente tem alguns requisitos aqui que são extremamente importantes para a gente poder realizar a ordenação topológica. Um desses é que só podemos realizar a ordenação se o grafo ele não conter ciclos, ou seja, ele não pode chegar em um momento que ele fique ali sempre rodando em o mesmo, entre os mesmos vértices, né? E outro é que essa ordenação ela não é única. Então, só voltando aqui um pouquinho, necessariamente, nem sempre eu vou ter essa mesma estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela pode variar bastante. Então, da mesma forma que eu comecei aqui com a camisa, eu poderia ter começado com a roupa íntima, eu poderia ter começado com a meia. Contanto, realmente, que não tenha dependências antes, eu posso começar por qualquer um. E também posso seguir aqui uma ideia, é, pensando realmente, né? Quais elementos que não possuem dependências antes de realmente colocar eles na ordenação. Então, agora que entendemos aqui quais são os requisitos para estar aplicando ordenação topológica, eu gostaria aqui de fazer um pequeno exercício com vocês, no qual eu quero que vocês pausem o vídeo e descubram aqui, dentre esses exemplos de grafos, no qual temos aqui o exemplo 1, o exemplo 2, o 3 e o 4, e vejam quais aqui são grafos acíclicos dirigidos que estão aptos para ordenação topológica. Lembrem aqui que ele, para o grafo estar apto, ele precisa ser direcionado e não pode conter ciclos. Então, pausem aí e me digam quais são. Esperando que vocês tenham pausado. É, então, podemos ver aqui que o exemplo 1 e o 3 são e estão aptos, mas por que que o 2 e o 4 não são, né? O primeiro exemplo aqui no 2 é que realmente ele contém um ciclo aqui muito claro, né? Então, como ele possui esse ciclo aqui, ele já não pode participar da ordenação topológica, ele não é um grafo acíclico dirigido. E o outro aqui é que ele não é direcionado. O exemplo 4 aqui, ele é um grafo não direcionado, então necessariamente ele também não pode ser aplicado à ordenação topológica. Prontinho, passando aqui, né? Agora sim, podemos saber quais são os algoritmos para fazer a ordenação topológica em si. Temos aqui o em busca em profundidade e o algoritmo de Kahn. Não vamos focar hoje em busca em profundidade. Eu vou explicar para vocês apenas o algoritmo de Kahn detalhadamente, como que ele funciona, o pseudocódigo e como executar ele manualmente, para que fique bem claro e compreensível. Então, primeiramente, né, temos aqui um pseudocódigo, que é do algoritmo de Kahn, e, primeiramente, né, temos aqui que ele tem como entrada um grafo G, com vértices e arestas. E logo depois, temos a criação de uma lista vazia L, onde irá ser construída a ordenação topológica. Então, cada vértice será adicionado em L, ele possui a ordem que respeite as dependências do grafo. E agora S, né, é um conjunto S que vai conter todos os vértices que não têm arestas de entrada, ou seja, eles não dependem de outros vértices. E passando aqui logo em seguida para o loop, né? Então, enquanto S for diferente de nulo, faça, né? Então, enquanto não houver vértice em S, escolhemos um deles e chamamos ele de vizinho. Removemos vizinho de S e adicionamos ele a L, já que ele não possui dependências, né? Então, também adicionamos VAL. Quando dizemos isso, estamos dizendo que vizinho vai ser o próximo vértice da sequência topológica. Então, ele vai ser o próximo a ser executado. Então, logo em seguida, que a gente tem a atualização dos graus de entrada. Ou seja, para cada vértice Wzinho, conectamos o vértice V, ou seja, né, para cada vértice que V aponta, a gente faz as seguintes ações. Primeiro, a gente remove o óculos VW de A, porque estamos falando que estamos removendo o grafo que conecta V, Vzinho a Wzinho, e isso diminui o grau de entrada
pois cada uma dessas arestas que chegava a ele, né, elas foram eliminadas. Então, isso quer dizer que provavelmente agora o grau dele vai ser zero também. Então, se Wzinho não possui mais arco de entrada, a gente já verifica se Wzinho agora ficou com grau de entrada zero. Se tivesse sido com grau de entrada zero, ele pode ser adicionado a S. Se não, né, a gente já parte aqui para o fim e depois a gente verifica, né? A gente verifica se A é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, a gente significa aqui que a gente tem um ciclo, ou seja, as arestas elas não ficaram vazias. Isso significa claramente que alguns desses vértices ficaram com dependências que não foram resolvidas. Ou seja, a gente teve um ciclo ali nas arestas. Caso contrário, a gente teve ali um sucesso, temos ali a ordenação topológica e tem um retorno dessa ordenação. Então, após entender como aplicar o algoritmo aqui em pseudocódigo, podemos passar ao próximo passo, que é uma verdadeira execução manual de como funciona o algoritmo, certo? Então, primeiro a gente tem aqui um grafo cíclico dirigido, o qual vamos estar utilizando para estar aplicando o algoritmo. Então, imagine que aqui é o grafo G e ele está sendo a entrada que vai passar por todos esses passos daqui, certo? Então, aqui, primeiro, eu gostaria só de ressaltar um detalhe que eu falei antes, com um pouco mais de clareza, que é o cálculo do grau de entrada. Então, o que é que seria esse grau de entrada, né? Olhem aqui o 3. O 3, percebam aqui que ele possui duas arestas apontando para ele, ou seja, ele possui duas dependências. Então, o seu grau de entrada é 2. Agora, olhem aqui, grau de entrada 2, e o mesmo exemplo segue para todos os outros. Olhem aqui no zero. No zero a gente só tem uma setinha, uma aresta apontando para ele, só um arco. Então, seu grau de entrada é 1. E por aí vai, tá bom? Para todas as arestas, esse grau de entrada é aplicado e atualizado no decorrer do algoritmo. Agora, né, executando aqui o algoritmo, podemos perceber que 2 é o único vértice que possui grau de entrada 2. Então, é o único que não possui dependências. Então, ele é o único candidato para poder estar se aplicando ali para entrar no conjunto S e poder é, ser executado na ordenação topológica. Então, ele é adicionado aqui em S e, consequentemente, a gente tem aqui que logo depois podemos aqui visualizar que 2 é executado, né? Então, 2 passa aqui para L. Por quê, né? Porque na iteração removemos o vértice 2 de S e adicionamos ele a L, como no algoritmo. E para também a gente remove todas as arestas que saem de 2, que são essas daqui, e atualizamos aqui o grau de entrada. Percebam aqui que antes 2 ele, ele continua em zero, né? Mas antes 0 e 4 ele tinha um grau de dependência, mas como o 2 foi removido e também as suas arestas, então agora eles passam também a ter grau zero. Então, consequentemente, eles podem ser candidatos a entrar para a fila S, já que eles possuem grau de entrada zero. Então, logo em seguida, aplicamos de novo o algoritmo para zero, agora, né? Então, percebam que de zero vai para L, a ordenação, todas as arestas que dependem de zero elas são canceladas aqui e, consequentemente, diminuímos também o grau de dependência aqui. E uma dica importante quando vocês forem implementar o algoritmo é que para atualizar o grau de entrada, basta acessar os vizinhos do vértice que acabou de ser retirado da fila e verificar na hora se o grau de entrada virou zero.
Se isso acontecer, já coloca o vértice na fila e não é preciso varrer o vetor todo depois. E essa verificação, ela deve ser feita dentro do laço dos vizinhos logo após atualizar o grau de entrada. Agora, o próximo passo é seguir para o próximo da lista, que é o 4. Então, vai seguir a mesma ideia. Agora que 4 foi removido também, percebemos que também a gente já tem alguns elementos que que aqui seu grau de entrada foi reduzido para zero, que foi o 5 e o 3, que agora, com essas arestas omitidas, eles não possuem mais nenhuma dependência. Então, agora seu grau de entrada é zero e eles podem passar para cá, certo? Então, logo depois acontece o quê? Ele vai para cá para a lista L, é grau de entrada atualizado e passa para o próximo. Então, 5 também já foi para a lista L. O único que sobrou foi um, que agora ele não possui mais nenhuma dependência, então agora ele pode ser executado. Imaginem que o 1, né, é a escola lá no exemplo que a gente deu no início. Então, um é o lugar pra gente, onde a gente queria ir. Então, para ele poder ser executado na ordenação, então, consequentemente, todas as suas dependências foram executadas primeiro, certo? Então, agora, um também, visto que agora ele também já entrou para a fila S, agora ele vai para L, para ordenação, e a gente tem aqui a nossa ordenação topológica. Por fim, finalizamos a execução, obtivemos aqui a nossa seguinte ordenação, e essa sequência aqui nos mostra uma forma possível para estar fazendo a ordenação dos vértices do grafo, mas vale lembrar que também existem outras ordenações possíveis, então diferentes execuções podem gerar outras sequências válidas, contanto que sempre respeitem as restrições ali do algoritmo e do grafo, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem. E aqui estão as referências. Até mais!